Do gênero na educação é uma coisa que é muito difícil de ser trabalhada nas escolas. Eu trabalho na educação infantil e, para quem não sabe como, eu quero que me procure, porque eu tenho feito um projeto sobre questão de gênero com os meus alunos de 5 anos. E nós estamos trabalhando com as coisas simples que eles trazem de casa, que são os papéis, né, masculino e feminino, que eles têm nas casas dele. Então, na verdade, o que eu queria deixar de recado aqui é que a questão de gênero está sendo trabalhada nas escolas. Está sendo trabalhada nas escolas. São poucas pessoas que querem falar sobre isso, mas aquelas que querem estão fazendo com muita dedicação. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Pelo menos no que eu garanto na minha prática, e o que eu vejo das minhas colegas, porque o que a gente viu aqui, eu tenho uma péssima impressão do que vai acontecer com o plano, depois que ele passar no plenário e chegar ao prefeito. E não sei se a gente tem alguma esperança que o prefeito tenha um posicionamento diferente desse, com toda essa pressão que está acontecendo. Então, nossa função nesse momento, acho que é aumentar a pressão. Dentro das escolas, nós estamos tentando fazer isso. Agora teve a avaliação institucional da educação infantil e esse era um tema que foi discutido. Nós estamos empoderando as professoras para poder trabalhar com isso, independente do nome que elas deem, independente do nome que o plano municipal coloque, para trabalhar com a diversidade, para trabalhar com o empoderamento e contra o machismo e a discriminação. Meu nome é Ana Caroline Campagnolo. Eu sou autora do processo de indenização por danos morais em virtude de discriminação e perseguição religiosa e ideológica, movido contra a professora universitária Marlene de Favre, que atua na Universidade do Estado de Santa Catarina. É preciso dizer que até esse momento eu nunca havia divulgado o nome da ré. No entanto, devido ao comportamento da professora tentando mover entidades, instituições, sindicatos e universidades contra mim, e também valendo-se subrepticiamente do poder que a esquerda tem com a mídia, resolvi gravar esse vídeo para desmentir o que vem sendo vinculado na mídia, para exemplificar como alguns veículos da mídia têm tido a pachorra de distorcer os dados do processo. Eu vou citar o caso do site sul21.com.br. Lê-se o seguinte: aluna processa professora por ministrar curso sobre feminismo. Outros veículos da mídia estão divulgando: entidades apoiam professora processada. Professora processada sente-se perseguida. Ou seja, a mídia está invertendo o quadro do início deste processo. O processo se deve ao tratamento pessoal discriminatório que a professora dispensou para mim em suas aulas e também via e-mail. Os fatos que moveram o processo de danos morais contra a professora Marlene começaram em 2013, quando fui aprovada para o seletivo de mestrado da FAED, do programa de pós-graduação da UDESC. Depois de aprovada, a banca escolheu o orientador que melhor cabia ao meu projeto. No item 1.5 da petição inicial que apresentei sozinha ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem advogado, eu resumo os fatos que levaram ao processo. A discriminação, intimidação e ameaça velada que sofri via e-mail. B. A exposição discriminatória e a humilhação em sala de aula promovida pela professora contra mim. E C. Tentativa de prejudicar-me academicamente. Estes são os 3 fatores que movem este processo. Ao contrário do que a mídia tem dito e divulgado, não estou processando a professora porque ela ministrou uma disciplina de gênero ou feminista com a qual não concordo. No item 3.0 da petição inicial, eu apresento as provas que tenho contra a professora. Além dos e-mails e documentos oficiais assinados por ela e também pelo colegiado da universidade, eu anexei uma gravação disponível em CD com 12 minutos e 58 segundos. Uma reprodução fonográfica que já foi aceita em outros processos como prova cabível. No item 4.0 da petição inicial, eu apresento os meus pedidos ao juiz. Peço a procedência da peça e que a ré seja condenada a pagar uma indenização
no valor de R$ 17.600. Eu recebi um e-mail da professora anexo no documento terceiro da petição inicial em 20 de agosto de 2013, onde a professora diz que recebeu denúncias sobre o meu comportamento, que eu tenho pensamentos que não combinam com o curso e que eu deveria analisar melhor as coisas que compartilho e que o fato de eu ser antifeminista não combina com as práticas do curso, certo? Os colegas resolveram fuçar nas minhas redes sociais e na minha vida pessoal particular e descobriram que eu era cristã. Todas essas publicações que ela está relacionando academicamente, na verdade aconteceram na esfera privada, na minha vida pessoal, e não eram sobre o tema da pesquisa. Numa das respostas anexas do documento 4, eu questiono a professora sobre por que ela está sendo denunciada, por que ela está sendo cobrada, por que ela está insatisfeita com isso, se a universidade é um lugar plural, se as pessoas podem ter pensamentos diferentes e se não é necessário que orientador e orientandos concordem plenamente. E eu tentei explicar para ela que o meu ingresso no mestrado pretendia atender às expectativas dela como orientadora, lendo as obras que ela indicasse e sem colocar ali as minhas convicções religiosas, tentando seguir a metodologia do curso e a teoria proposta por ela. No entanto, isso não foi suficiente para aplacar o descontentamento da professora em relação a minhas convicções e crenças. Em 2013, eu dei uma entrevista para um canal chamado Conexão Conservadora. A professora considerou que as minhas concepções religiosas e meu posicionamento político ridicularizavam e desqualificavam o curso. Para ela, o fato de eu ser antifeminista é uma afronta à universidade inteira. Nos autos do processo, ao apresentar a sua contestação à minha petição inicial, a professora disse que estava sendo cobrada por outros professores, ou seja, pelos pares das áreas de ciências humanas, de que talvez ela estivesse dando aulas ruins ou me ensinando erroneamente. Neste pequeno trecho da contestação que a professora apresentou, a gente pode ver que na cabeça destes professores totalitários, ensinar erroneamente é ensinar um aluno a pensar diferente deles. Ou seja, já que eu não era feminista, as aulas da professora só poderiam estar dando errado. Como exemplo deste ambiente no qual eu estava inserida para conseguir um diploma de mestre, nós podemos citar o vídeo de formatura da turma de História da UDESC neste ano de 2017. Jurar é prender palavras. Não juramos, pois entendemos que o processo educacional se fundamenta no pensar. Portanto, o segundo item trata da humilhação que a professora promoveu e corroborou durante a sua aula em novembro de 2013. Entre as coisas que a professora e os alunos dizem e que estão apresentadas na prova fonográfica apresentada no processo, está a seguinte frase. Então, se nós acreditamos nisso, se nós estamos aqui nesse curso, nós passamos nesse curso, nós estamos aqui porque nós nos matriculamos dentro de uma perspectiva de pensamento, de uma linha de pesquisa, de um grupo de pesquisa, de uma emenda de uma disciplina que diz isso, certo? Então, ou eu concordo ou não concordo. Se eu não concordo, eu não vejo. Não apenas este trecho, mas muitos outros que estão dentro desses 12 minutos do áudio comprovam o posicionamento antidemocrático da professora em relação aos alunos que podem ou não frequentar a sua disciplina, fazer um curso ou pesquisar teoria de gênero. Basicamente, o que a professora está dizendo e os seus apoiadores estão endossando é de que só pode pesquisar teoria de gênero quem concorda com ideologia de gênero, só pode pesquisar feminismo quem concorda com feminismo, só pode pesquisar marxismo quem concorda com marxismo. Conclusão óbvia disso é que essas ideologias jamais serão contraditadas, posto que só é possível estudá-las concordando previamente, o que é totalmente absurdo e anticientífico. Em sua contestação da minha petição inicial, a professora faz as mais aleatórias alegações, como, por exemplo, dizer que fui uma péssima acadêmica, mesmo tendo sido aprovada em todas as disciplinas, tendo sido aprovada no estágio de docência e também no exame de proficiência. Além de dizer que fui péssima acadêmica, ela tenta dizer que meu comportamento é homofóbico, racista e etc. Ou seja, em vez de defender-se das acusações que lhe fiz na petição inicial, na contestação da minha petição, a professora endossa os argumentos que usou contra mim.
insinuando que todo cristão é fundamentalista e, consequentemente, homofóbico, racista, sexista, fascista e todos esses istas que quem conhece casos como este já pode prever. E resumo os acontecimentos dizendo o seguinte nos autos. A professora entrou na minha vida pessoal, vasculhou minhas concepções e relações familiares e conjugal, ridicularizou minha fé diante dos colegas, desqualificou minhas opiniões a respeito de uma ideologia que nada é mais do que uma ideologia, podendo ser abraçada ou não, da mesma maneira que eu abraço minha fé e quero ter esse direito assegurado. Ninguém deve ser coagido a tornar-se adepto de uma teoria, religião ou ideologia dentro de um país que concebe o Estado como laico. Como servidora pública, a professora não tem o direito de atacar as minhas opiniões e crenças. Sou uma usuária do Serviço Público de Educação. Agindo assim, ilicitamente, a professora está abusando da autoridade que lhe é concedida pela cátedra e falando em nome de toda a equipe acadêmica a fim de combater agressivamente as opiniões que tenho e sequer ousei propagar no ambiente acadêmico. Depois de entregue esta petição, a professora apresentou uma contestação onde listou cerca de 15 páginas de moções de apoio de colegas, professores, sindicatos, entidades, universidades e etc. Eu apresentei uma manifestação acerca da contestação apresentada por ela, e no item 4 eu escrevo o seguinte: a ré, provavelmente confusa pelo desmascaramento de sua faceta intolerante, erroneamente conclui que a justiça assemelha-se a um programa de reality show Big Brother, onde vence quem tem mais amigos e colegas. A apresentação de moções de repúdio ou apoio é um dispositivo completamente nulo do ponto de vista legal. O fato de os amigos a apoiarem não significa que ela sabe lidar com quem não a apoia. Eu não recorri à mídia para falar desse processo porque confio muito mais no Tribunal de Justiça de Santa Catarina do que no aparelho midiático, que constantemente encobre fatos. Diferentemente de mim, a professora Ré se fia na mídia para que a julguem inocente. Se você passa por um caso parecido ou até pior do que o meu, denuncie. Você pode procurar no Google modelos de petições como a minha e entrar na justiça contra qualquer professor que esteja praticando ilicitudes. Eu sou Marinês Medeiros Belarmino, suburbana de Braz de Pina, e até hoje tenho todo e total respeito aos professores. Vocês me ensinaram, quem me educou foram meus pais. Por favor, vereador, eu estou falando, se o senhor puder me dar atenção. Então, isso que está aqui dizendo não à ideologia de gênero, é porque eu não coloquei a minha filha e as minhas filhas na escola para alguém fazer a cabeça dela ou doutriná-la com relação ao gênero, ao sexo dela. Eu coloquei e coloco minhas filhas na escola para que elas aprendam matemática, português, ciência, geografia, biologia, seja o que for, e respeitem os seus pares, respeitem os seus coleguinhas, sejam eles meninos ou meninas. Então o que nós queremos é que as famílias sejam respeitadas. Como já disseram aqui outras amigas, tudo bem se a sua família for composta de 2 pais, de 2 mães, mas não discriminem as famílias que estão compostas de pai, mãe e filhos e filhas. Não nos respeitem, para que nós também possamos respeitar vocês. A minha filha entrou no colégio Pedro II e com 15 dias de escola Pedro II, a minha filha me perguntou: mamãe, você é homofóbica? Mamãe, eu acho que eu não tenho mais religião. E aí, não foi para isso que eu coloquei a minha filha na escola. Não foi para isso. Eu não coloquei a minha filha na escola para ser doutrinada. Eu coloquei a minha filha na escola para ser ensinada, para respeitar os professores, para respeitar os demais colegas. Eu sou branca, mas eu tenho uma filha loura e tenho uma filha negra. E aí, todas elas são respeitadas. Aonde eu nasci, as crianças brincavam, meninos e meninas sempre juntas. E todo mundo sempre se respeitou. Essa palhaçada de ideologia de gênero é uma coisa que estão querendo criar para desvirtuar as nossas crianças do ensino verdadeiro, de aprender matemática, de aprender lógica, filosofia, de aprender sociologia e aprender a respeitar. Então, não a ideologia de gênero da forma como está sendo conduzida.
não a ideologia de gênero da qual. E eu não sou fascista, eu sou família, porque eu respeito quem é fascista e quem é família. Eu sou brasileira e eu quero o respeito ao meu país e à minha bandeira. A minha bandeira é verde, amarela, azul e branca e jamais será vermelha.